Hoje quero falar com você sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, um dos discípulos de Jesus, alguém que tinha muita intimidade com Jesus. E somente alguém que tivesse tanta intimidade com Jesus poderia ter tamanha revelação, porque tudo em Apocalipse tem um porquê, tem um significado. O número 1, por exemplo, é Deus, o início de tudo, porque antes dele existir, nada existiria. O número 2 é o próprio Senhor Jesus. E o número 3 é o próprio Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O número 4 aponta para a obra da criação de Deus. O número 5 é a bênção de Deus, sua mão poderosíssima estendida para nos abençoar. O número 6 é o número da besta. O número 7 é o número da perfeição. É o 3 mais o 4. Deus e a sua criação. O número 8 é a ressurreição. Ressurreição é o próprio Cristo vivo, o Deus Todo-Poderoso entre nós, que nos dá a vida eterna. O número 9 é o número da ingratidão, porque 10 foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. O número 10 aponta para as obras das nossas mãos, pelas quais nós seremos julgados. O número 11 é o número da unidade, da união. E o número 12 é o número de governo, porque 12 horas governa o dia, 12 horas governa a noite, 12 meses governa o ano e assim por diante. Mas hoje quero falar com você sobre Apocalipse 8, o 7º selo e o incensário de ouro. Logo no versículo 1, podemos ver que ao abrir o 7º selo, houve silêncio no céu. Por meia hora, houve uma solenidade e reverência por meia hora. Algo muito importante iria acontecer, uma grande mudança. Uma mudança de época, o fim de uma era, a era da tolerância, a era para a era da ira de Deus. Essa meia hora marca a transição entre uma fase e outra. Estamos no tempo da graça. Então os céus toleram tudo. Os homens falam de Deus com desprezo, blasfemam. Os homens mentem, fazem piada, põem o nome de Deus em coisas, colocam o nome de Deus em coisas obscuras, em seus filmes, em suas novelas, em suas músicas imundas. Chegam a ponto de se proclamarem deuses, blasfemando desta forma contra o único Deus verdadeiro, e ainda assim estamos vivos e nada acontece, pois estamos no tempo da graça de Deus. Mas o tempo do juízo de Deus virá. Depois do tempo que o céu se cala, foi entregue as 7 trombetas aos 7 anjos, e isso é o selo. O 7 significa o número de Deus, a perfeição, a plenitude de Deus, e eles se preparam para tocar as trombetas. No versículo 3, Jesus é esse anjo, porque no Velho Testamento Cristo é chamado de anjo do Senhor. Ele é visto como um anjo mensageiro, alguém que foi enviado por Deus. Ele não foi contado com 7 anjos, mas disse outro anjo, ou seja, um em especial, um diferente. Ele é o 8º, porque ele é a ressurreição, e 8 é a ressurreição. Ele tinha em mão um incensário de ouro, com muito incenso. O incensário é o lugar onde está a oração da igreja, do povo de Deus, a minha oração, a sua oração. E está sobre o altar da santidade, da eternidade, que está diante do trono de Deus. No versículo 5, podemos ver que da mão do anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes e relâmpago.
O incenso, ou seja, as orações foram misturadas à justiça de Deus e lançadas sobre a terra, que todo que tudo se abala, todo o fundamento espiritual do inferno sobre a terra fica abalado. Deus vai executar o juízo na grande tribulação, porque há pessoas que oraram incessantemente para que venha o reino de Deus sobre a terra. Não foi o toque das trombetas que deu início ao juízo de Deus sobre a terra, mas foi a oração que move o coração de Deus e a forma de Deus agir. O mover de Deus é fruto da oração. Precisamos orar e deixar o Espírito Santo interceder por nós. Toca a primeira trombeta. Então 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados sobre a terra. Foi queimada a terça parte das árvores e de toda a erva verde. Não será um fenômeno natural, todos saberão, pois será sobrenatural. Saraiva e fogo. Saraiva é uma chuva de pedras incendiadas, que queimará 1/3 da terra, simbolizando 1/3 dos anjos que caiu do céu. Com certeza, o número de vítimas, homens, animais, plantas, será assustador. A primeira trombeta é o julgamento de Deus sobre a terra. Mas eu quero te lembrar que a igreja já terá sido arrebatada. A segunda trombeta, no versículo 8, e também no 9. O segundo anjo toca a trombeta e um grande meteoro em chamas cairá no mar, matando tudo e todos por perto. Será atingido a terça parte do mar. Contudo, sendo destruído, haveria muita fome na terra, pois na natureza uma coisa depende da outra. A terceira trombeta. No versículo 10 e também no versículo 11. A estrela de absinto, que quer dizer erva venenosa. As águas se tornam amargas e venenosas. A catástrofe é total. Primeiro caiu chuva de fogo e queima 1/3 da terra e de todas as plantações. Imagina a fumaça, a poluição. Por isso, trará agora 1/3 dos animais do mar. Morrerão golfinhos, baleias, tubarões, cavalos marinhos e tantos outros. Agora 1/3 da água potável do universo será contaminada, sem comida e agora com cheiro terrível de coisas mortas, nos rios e também nos mares, e sem água potável. Mas eu digo que o pior ainda está por vir. Diz para Deuteronômio 29, versículo 17 e 18, diz para não se envolver em idolatria, para que não haja entre nós raiz que produza erva venenosa e amarga, o absinto. Às vezes pensamos que por ser evangélicos não temos idolatria, mas muitas vezes temos idolatrado nossa casa, nosso carro, nosso dinheiro, e não queremos entregar ao Senhor o que é dele. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida. A terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceram. A terça parte do dia não brilhou, e semelhantemente a da noite. Enquanto João olhava, viu uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: Ai, ai, ai dos que vivem sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda vão tocar. Em meio a essa escuridão total, muitos se converteram, pois tiveram a oportunidade de ver, às vezes, suas esposas que oravam a vida inteira e não conseguiram, ou parentes que eram crentes, funcionários que às vezes pregava para os seus patrões, ou vice-versa. Então converterão. Mas agora o anticristo estará reinando na terra
e serão perseguidos e até martirizados. O anticristo perseguirá os dois povos, os judeus, ou seja, os que se converterem depois do arrebatamento. Por isso, não perca tempo, converta-se antes do arrebatamento. Procure uma igreja do Senhor. Os que ficarem vão sofrer a grande tribulação. Veja que a águia falou: ai, 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 3 vezes. E ainda falta 3 trombetas a serem tocadas. Apocalipse é um livro de revelação. Apocalipse significa revelação. Você precisa estar diante do trono de Deus para entender as coisas que estão sendo ditas. Estou falando um pouco rápido, porque o meu tempo é mínimo, mas que o Espírito Santo te traga revelação, te traga intimidade com Deus, para que você possa aceitar o Senhor Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Que Deus possa te iluminar, te guardar, te proteger dos dias maus, do dia do juízo, do dia que o Senhor vem. Tudo isso vai acontecer na terra. A terra será destruída, mas a Bíblia não diz a data. Por isso, temos que estar prontos, temos que estar preparados, porque o dia do Senhor vem. Talvez o dia do Senhor para mim seja hoje. Para morrer basta estar vivo. E talvez o dia do Senhor para você seja hoje. Mas só Deus sabe o dia de todas as coisas. Nas mãos dele está todo o poder.